Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Eu vou ler uma mensagem que eu recebi, eu achei interessante. Eu olhei assim, falei, opa, meu amigo, não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. Reflete na infinita bondade que preside o universo, a cercar-nos de amor em todas as direções, e reconheceremos se transformações dolorosas no campo da existência muitas vezes nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição, ao impacto das provações necessárias. A dor é o instrumento invisível de que Deus utiliza para converter-nos, pouco a pouco, em falenas de luz. Companheiro, considera a importância da tarefa em tuas mãos para o engrandecimento da vida. Tudo que existe de grande e belo, bom e útil, vem originalmente do Criador, por intermédio de alguma criatura, em alguma parte. Examinas o que sente, pensas e faz no lugar em que vives. Teu recanto, tua esperança, onde estiveres, estarás produzindo algo diante do próximo e diante de Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre amigo, espiritualidade aqui presente, que nos dirige em todas as quartas-feiras, no nosso encontro semanal, para aprendermos um pouquinho mais, refletirmos sobre a doutrina do Mestre Jesus. Que possamos acalmar as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos o que estivermos precisando, de acordo com as nossas reais necessidades e merecimento. E que ao sair possamos levar essas boas energias aqui recebidas para onde formos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade do nosso estudo de quarta-feira, nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí já foi falado sobre salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, e hoje ficou para eu falar sobre parábola dos talentos. Eu vou ler a parábola, que ela é rapidinha, e depois a gente comenta. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros. Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos lhe estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor.
Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos lhe estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem e deem-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 15, 25, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Então, primeiro a gente tem que analisar essa parábola, né? Sabendo que Jesus gostava de falar por parábolas, era o jeito que ele tinha na época para passar os ensinamentos para naquela época que ele sabia que ia durar assim milênios, que a parábola é como um iceberg. O iceberg, aquela pedra de gelo enorme, de quilômetros e quilômetros de extensão, a gente olha, se tiver num navio, no mar, olha só um pedacinho dela, né? Só a parte de cima na água. A gente não vê o que está por baixo. Então, às vezes, olha e fala, é só um pedacinho de gelo, não vai ter perigo. Na realidade, se o navio continuar indo por aquele caminho, ele vai afundar, vai destroçar tudo, porque na realidade a gente não tem noção do que tem lá embaixo no mar. Ela pode ser quilômetros e quilômetros de gelo e aparecer só uma pontinha. Então, assim são as parábolas. O Cristo falava de acordo com o entendimento, a evolução dos espíritos daquela época, mas trazendo em cada palavra dessas parábolas ensinamentos para a eternidade. Haroldo Dutra fala que, né, há 2000 anos Jesus falou essa parábola. Naquela época a gente, quem de nós estivéssemos lá, ou quais espíritos estivessem lá, ia entender de uma maneira. 2000 anos se passaram e nós ainda estamos estudando a parábola dos talentos e tentando entender, como todas as outras parábolas que o Cristo falou. E ele ainda brincou assim, daqui 2, 3 mil anos, vamos estar de novo reunidos tentando aprender o que realmente significa essa parábola. Então, em cada época que a gente lê, que a gente estuda, tem um entendimento. Na época, Cristo falou como a parte
material. Ele falou, quem ouviu na época entendeu como um ensinamento material, como os talentos seriam objetos, não são moedas, como né, normalmente fala moedas de prata, são pedaços de metal, fala que eram prata da época que eles usavam, e valia muito. Um talento eram 30 quilos de prata, o que equivalia a 20 anos de serviço da época. Então, naquela parábola dos trabalhadores da última hora, eles recebiam um denário, era um dia de serviço, né? E se for transformar esses 30 quilos de prata, daria para se trabalhar 20 anos. Então, para ver quanto tinha valor um talento. Aí o que recebeu 2, então recebeu o equivalente a 60 quilos de ouro. E o que recebeu, de ouro não, desculpa, de prata. E o que recebeu 5 seriam 150 quilos de prata. Então, é muito dinheiro, era muito dinheiro. E esse senhor, ele era rico, ele possuía muitas terras, né? Muito dinheiro. Isso para a época era isso que se entenderam. E para ele poder dar esse valor tão alto, ele tinha que conhecer seus trabalhadores. Então ele sabia quem ia multiplicar, conseguir multiplicar esse valor, quem ia mais ou menos, né, também multiplicar com menor valor, e quem não ia conseguir fazer esse dinheiro render. O que esse que ganhou pouco fez? Enterrou. E também era um costume da época enterrar tesouros para proteger de ladrão, para proteger, né, que ficasse sem, eles enterravam esse dinheiro. Aí, naquela época, ok, recebeu isso. Então, um era preguiçoso e enterrou. Os outros 2 botaram para trabalhar aquele valor e conseguiram outro valor igual. Em mais talentos, né? Mas aí, com o tempo passou, como a gente vem estudando mais, vamos evoluindo, hoje a gente já vê essa parábola de uma maneira diferente. Na realidade, quem é esse senhor que tinha muito rico, que deu esses talentos? É Deus, né? Deus, quem são esses trabalhadores que ele ofereceu esse talento? Somos nós. Deus dá para cada um talentos materiais e talentos espirituais. Quais são os talentos materiais que ele pode dar para a gente? O nosso próprio corpo. Então, na realidade, é um empréstimo que Deus dá para nós espíritos, né, poder estarmos encarnados na Terra. E é um talento, porque a gente tem que saber usar o nosso corpo para o bem, a gente tem que cuidar do nosso corpo para depois, né, conseguir numa outra encarnação um novo corpo também perfeito, com todas as condições de trabalhar, de evoluir. Ele dá. A casa é um empréstimo, o nosso trabalho é um empréstimo, a nossa família é um empréstimo, os nossos filhos são talentos que ele nos dá por empréstimo. Nada é nosso, tudo é de Deus. E os talentos espirituais? Ele pode dar
a inteligência para a gente, pode dar a bondade, todas as virtudes, a capacidade de ser, por exemplo, uma pessoa rica, que a riqueza é um talento que Deus nos dá, mas Ele dá para a gente saber auxiliar. Então, a verdadeira função de alguém que vem rico, que venha sem problemas de dinheiro, é auxiliar, é fazer com que essa riqueza se multiplique em favor do bem, é criar empregos, criar fábricas onde vai dar condições de muita gente trabalhar, criar escolas, multiplicar, tudo não materialmente, mas assim, é importante materialmente, mas mais pensando no outro, auxiliando o outro. Quando a gente planta, por exemplo, uma sementinha é um talento que Deus nos empresta. A gente não tem noção de quantos frutos aquela sementinha vai dar. Então, quando a gente recebe um talento, a gente não tem noção de quanto que a gente vai auxiliar, de quanto aquilo vai ser útil. E Deus, Ele nunca dá aquilo que a gente não consegue, que a gente não consiga carregar, que não consiga superar. Até as doenças são talentos que a gente recebe. Por quê? Você com uma doença, a gente com uma doença, pode servir de uma reflexão para toda a nossa vida, né? Por que eu fiquei doente? Onde será que eu errei? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Onde eu tenho que mudar? Isso é saber aproveitar aquele momento daquela doença para se evoluir, para se melhorar. Ou não, fazer igual o que recebeu só um enterrou, ser preguiçoso, se revoltar, falar, por que veio? Por que logo em mim? Por que agora que apareceu essa doença? Por que né, por que eu sofro tanto? Nessa vida eu não fiz nada para merecer esse castigo. Esse aí é agir como o funcionário lá que enterrou, que foi preguiçoso, enterrou, não queria perder o dinheiro lá, o talento do patrão dele, mas ao mesmo tempo não queria ter trabalho de ir no banco, de tentar vender, negociar, ficou paralisado. Ele pôde, inclusive, sentir medo, teve medo de mexer com aquela quantidade de prata e preferiu estagnar, ficar parado. Então, o medo é uma das coisas que nos para. Inclusive, a transição planetária está tão difícil de ocorrer exatamente pelo medo. A grande maioria da população encarnada e até desencarnada na Terra neste momento sente medo. Medo do futuro, medo de não conseguir dar conta das coisas, porque aparece um cenário tão desfavorável que o espírito que não tem se preparado para passar por este momento sente medo. Fala, eu não vou dar conta, eu não sou suficiente, não vou ser suficiente para conseguir levar minha encarnação até o fim. E, em consequência, o que acontece? O que a gente, infelizmente, tem visto muito, o suicídio, a fuga dessa encarnação por medo,
medo de não dar conta, medo de não ser suficiente. E então a gente tem que agir exatamente ao contrário. Falar, são tempos difíceis? São. Mas se Deus me colocou aqui neste momento, me colocou aqui nesse período, é porque eu sou capaz de superar tudo isso, de dar a volta por cima e ir em frente. Não podemos ter medo de não ser suficiente. Todos nós temos os talentos para poder superar todos os problemas. Às vezes não vai ser do jeito que a gente quer, mas é do jeito necessário, que Deus não abandona ninguém. Deus jamais vai dar um fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. E com Jesus, sempre o fardo fica mais leve. Então, e o que a gente pode fazer para auxiliar neste momento? É oração, é amor. O maior talento que Deus pode nos dar é pôr amor em nossas vidas, é dar amor para cada um, desde o maior dirigente do país até aquele que mora lá embaixo da ponte, aquele que não tem uma casa para morar, não tem um lar. Todos são agraciados com o amor de Deus, com o maior talento que podemos ter. E é através deste amor que a gente pode superar todas as coisas que estão nos impedindo de evoluir, acabar com esse medo, essa insegurança da evolução. Então, eu vou ler aqui o que Emmanuel disse, né, como Emmanuel interpreta a parábola dos talentos. Ele fala que a parábola dos talentos é como uma lição, sobre como usamos os recursos divinos, o tempo, oportunidades e dons espirituais que recebemos. A mensagem central é que devemos usar e multiplicar esses recursos para o bem, pois o servo que enterrou seu talento por medo é repreendido, enquanto os que multiplicaram são elogiados. A interpretação espírita de Emmanuel enfatiza que a distribuição dos talentos varia de acordo com a capacidade de cada um e que o esforço para o bem é a medida do sucesso. E os principais pontos da parábola, segundo Emmanuel, que a gente tem que dar ênfase, né? Cuidar. Talentos divinos. A parábola ensina que todos recebem talentos, recursos divinos, como tempo e oportunidades, para serem usados em benefício próprio e do próximo. A duração da nossa vida é um recurso que Deus nos dá, né? Quanto tempo a gente tem do berço ao túmulo? Quanta coisa dá para a gente fazer neste período? Então, o tempo é a gente que cria as condições, né? A gente fala, eu mesmo falo assim, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, né? Mas aí é só a gente dar um jeitinho, ter persistência, né? Fazer um roteiro direitinho, seguir aquele roteiro, que sempre acaba dando um jeitinho. O que a gente não pode é sobrecarregar, porque aquilo que a gente faz sobrecarregado, descansado, não vai dar bons frutos, né? Vai só nos adoecer. Esforço e multiplicação. O foco não é a quantidade de talentos, mas no esforço para multiplicá-lo
através das obras de Deus. O medo como obstáculo. A parábola destaca que o medo é a causa do fracasso do servo, que enterrou seu talento. Ele falhou por não agir, alegando medo de trabalhar, de servir ou desapontar. Então, às vezes, a gente tem muito medo também de assumir determinadas funções, por medo de desapontar. Falar, e se eu não conseguir fazer do jeito que teria que ser feito? Vão falar de mim, vão me criticar. Isso é orgulho. Isso é orgulho, vaidade. E a gente tem que superar. É fácil? Não. Porque às vezes, eu passo muito por isso. Mas, assim, eu tento, né? Eu tento estar aqui mesmo e eu estou tentando me superar. Porque se eu fosse ficar acomodada, eu ia falar, não, eu vou lá na frente falar. Não, mas estou tentando. Sei que está longe de ser uma boa palestrante, mas estou dando meus primeiros passos. Na próxima encarnação, eu já vou ser um Haroldo. Ó a pretensão. Quem sabe? A lei de sociedade e lei de trabalho. A multiplicação dos talentos é favorecida por duas leis divinas, que são a lei de sociedade e a lei do trabalho. Por quê? Né? Nós fomos criados para vivermos em sociedade. Então, se a gente foi criado para viver em sociedade, porque é a única maneira que um pode auxiliar o outro. Se você vive isolado num lugar, como que você vai ajudar alguém? Eu acho assim, numa encarnação passada, eu devo ter sido uma daquelas freiras lá, que viveu naqueles conventos enclausulados, e que eu me revoltei. Porque assim, toda a minha vida eu fiquei pensando, gente, para que ficar dentro de um local enclausurado, se você não pode auxiliar ninguém? Ali você só vai orar, orar, orar. Mas e o meu irmão que está lá no portão batendo, que está com fome? Eu não posso ajudar? Eu não posso ir lá dar um pouquinho de pão, um pouquinho de leite ou água? Então, nós vivemos para vivermos em sociedade e para trabalharmos. Então, a lei de sociedade e a lei do trabalho. Ações e resultado. O servo que investiu seus talentos, mesmo que em pequena quantidade, é recompensado, enquanto que os enterrou é repreendido por sua inércia. Então, mesmo aquele que ganhou 2, ele foi recompensado. Se a gente lê essa parábola inteira, lá em Mateus, a gente vai ver que o Senhor lá falou que convidou eles para comer na mesa desse Senhor, banquetear, e falou que como eles foram fiéis, que eles receberiam mais ainda, mais talentos. E se a gente se pôr, né, como nós, como os servidores, e os talentos como as coisas que Deus nos dá, se a gente pensar de uma encarnação para outra. Então, quando voltou, seria a nossa desencarnação, voltando para o mundo espiritual. Né? No mundo espiritual, Deus vendo que a gente conseguiu aproveitar os talentos que Ele nos deu, Ele vai, na próxima encarnação, fazer com que a gente reencarne melhor do que essa encarnação agora. Então, se hoje a gente pode ouvir, pode falar, né? Temos a mente razoavelmente boa, na próxima, se a gente fazer tudo correto agora, na próxima a gente vai ter condições de vir melhores ainda.
Já quando a gente não utiliza bem esses talentos, é onde na próxima encarnação a gente pode vir com problemas mentais, com problemas físicos, não ter alguma condição financeira boa, sempre vai ter um empecilho que a gente também vai ter que vencer para poder evoluir. Por hoje vamos parar por aqui. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, espiritualidade amiga aqui presente. Agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui reunidos, vibrando no amor, vibrando na harmonia, na certeza de que somos seus servidores e que temos os talentos necessários para o que viemos fazer. Mestre amado, neste momento tão difícil em que estamos vivendo, nos auxilie com sua fé, sua esperança, o seu amor incondicional e nos dê força para entendermos sem julgarmos o que está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Que possamos, Senhor, vibrar apenas amor, cura e que as coisas possam, aos poucos, melhorarem. Agradecemos, Senhor, pelas crianças que estão nascendo, crianças essas tão felizes, tão diferente do que nós que estamos encarnados há mais tempo, estamos neste momento. E é na esperança dessas crianças que nós podemos confiar. Se elas estão nascendo tão felizes, é porque sabem de algo que nós não sabemos. E por isso, Mestre, agradecemos. E por isso, Mestre, lhe adoramos, te amamos e pedimos. Jamais nos abandone, nem nos deixe fugir do caminho que traçou para seguirmos. Que assim seja, graças a Deus.